Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estamos torcendo para que isso tudo passe rápido e em breve estaremos juntos novamente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as bacterioses. Lembrem-se que existem muitas bactérias que são boas para o ambiente, mas existem as bactérias parasitas, né, que causam doenças. Nós vamos falar agora sobre essas doenças causadas por as bactérias. Falamos que as bactérias são indivíduos unicelulares, procarióticos, autótrofos e heterótrofos. Falamos sobre toda a classificação geral das bactérias, de como elas se reproduzem. E agora vamos dar continuidade a esta aula falando sobre as bacterioses. Iniciaremos aí pela difteria. A difteria, que é conhecida como croup, ela é causada pela bactéria chamada de Corynebacterium diphtheriae. É uma bactéria que tem como transmissão o ar, né, contaminado e também pela saliva, ou seja, pelas vias respiratórias. Os principais sintomas são a inflamação das amígdalas, da faringe e da mucosa nasal. A bactéria ela possui uma toxina que destrói as fibras cardíacas, as células nervosas e até mesmo renais. O tratamento é a utilização de antibióticos, conhecidos como penicilina, eritromicina, entre outros, e a profilaxia é a vacina tríplice. Lembrando que existe a tríplice viral e a tríplice bacteriana. Né? A bacteriana ela serve aí tanto para difteria, também serve para coqueluche e para tétano. Né? Então, iremos falar mais para frente sobre isso. A difteria é caracterizada aí pelo aparecimento de placas, essas placas branco-acinzentadas, né, que se desenvolvem aí justamente nas amígdalas, na laringe, na faringe, como a gente falou anteriormente. A próxima doença que nós falamos é a disenteria bacilar, causada aí pelas bactérias do gênero Shigella, e as formas de transmissão são por água e alimentos contaminados com as fezes dos doentes, né? É, por se tratar de uma via de transmissão por água e alimentos contaminados, a profilaxia é justamente a educação sanitária e o saneamento básico. O tratamento é por utilização de antibióticos e soro caseiro para justamente evitar a desidratação, porque os sintomas da disenteria bacilar são infecção hospitalar, dores abdominais, diarreias com sangue e também os vômitos. Então, o perigo da disenteria bacilar é justamente a desidratação. É, Nós não podemos passar mais do que 3, 4, no máximo 5 dias sem água no nosso organismo, sem receber água no nosso organismo, né? Por justamente o risco de desidratação. A disenteria, ela é caracterizada por muitas cólicas também, e geralmente ela vem acompanhada aí de vômito, né? O que aumenta o quadro de desidratação. A febre tifoide, que é causada por um agente etiológico chamado de Salmonella typhi, a forma por água e alimentos contaminados, e a profilaxia semelhante, por educação sanitária e saneamento básico. Tratamento também por utilização de antibióticos específicos, e os sintomas são febre, dor de cabeça, fadiga, bradicardia, que é os batimentos cardíacos desacelerados, hemorragias nasais, diarreia e vômitos. Tá? A febre tifoide ela é caracterizada, infelizmente, acomete muitas pessoas que moram em regiões mais desérticas, em regiões que não têm uma qualidade de água, né, para a sua população. Infelizmente, isso faz parte do cenário de muitas pessoas, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Outra doença causada pelas bactérias é o tétano, que a gente já falou bastante sobre ela nas aulas de bactérias. O tétano é causado por uma bactéria conhecida como Clostridium tetanium, que é uma bactéria anaeróbia estrita, anaeróbia obrigatória, vamos dizer assim. Ela só sobrevive na ausência do oxigênio, e por isso que são cortes mais profundos que podem transmitir aí a bactéria. Lembrando que esses cortes, né, a forma de transmissão, não necessariamente precisa ser um objeto cortante enferrujado, tá? Desde que esteja, por exemplo, na terra contaminada, no solo contaminado, qualquer tipo de objeto que fizer uma perfuração um pouco mais profundo pode sim transmitir a bactéria e causar o tétano. Os sintomas são enrijecimento muscular por todo o corpo, causada pela toxina tetânica, e o bloqueio da via de relaxamento dos músculos, que a gente conhece aí por espasmos musculares. Tratamento é a utilização de soro e a profilaxia é a vacina, como eu falei anteriormente.
É importantíssimo mantermos a vacinação em dia, não só das crianças, mas de todos nós, né? O que a gente está falando bastante ultimamente aí, com infelizmente essa pandemia. Esse quadro aí, essa primeira imagem representa aí um quadro da Idade Medieval, também conhecido aí dos historiadores, né? Referente a uma reprodução de uma pessoa com tétano. Dando continuidade, uma próxima doença causada por bactéria é a tuberculose. A tuberculose que ela é muito conhecida e que as pessoas muitas vezes interpretam de ser uma doença que não tem cura, e não é bem assim. A tuberculose tem cura, porém o tratamento ele é muito eficaz, mas muito demorado, vamos dizer assim. Demora em média 6 meses o tratamento. E aí, muitas vezes, as pessoas não fazem o tratamento de forma correta, completa. E aí quebram esse tratamento. E nós já falamos nas aulas anteriores que o antibiótico, uma vez que você quebra esse tratamento, ou até mesmo toma na hora errada, né, devido à reprodução das bactérias, ele não tem a eficácia esperada. E aí realmente não faz o efeito esperado e as bactérias elas podem tornar-se resistentes. É causada por uma bactéria, a tuberculose é causada pela Mycobacterium tuberculosis, conhecida também como bacilo de Koch. É transmitido pelo ar contaminado e pela saliva. Os sintomas é a tosse constante, às vezes ela vem com sangue, e aí existe o exame do escarro, que é feito quando você tem 2 ou 3 semanas ou mais de tosse. Aí vem também as sudoreses noturnas, febre, falta de apetite, emagrecimento e indisposição. O tratamento é feito por medicamentos específicos e existe aí a vacinação, que é a BCG, uma das primeiras vacinas que tomamos ao nascer. Tá? Como eu disse, a tuberculose é uma doença extremamente grave. Antigamente as pessoas eram afastadas da sociedade, mas hoje em dia existe tratamento. Uma vez que a pessoa está no tratamento, não transmite mais para as pessoas ao seu redor, para a sua convivência. Outra doença causada por bactéria é a cólera. A cólera é transmitida por água e alimentos contaminados pelo Vibrio cholerae, né, que é a bactéria aí causadora da doença. Os sintomas são vômitos, diarreia intensa, desidratação severa, que é causada pela toxina da bactéria. O tratamento também é por soros e antibióticos específicos que eliminam a bactéria. E a forma de profilaxia, mais uma vez, por se tratar de água e alimentos contaminados, é educação sanitária e saneamento básico. Lembrando o seguinte, uma das principais vias aqui da nossa região de transmissão de cólera é a ingestão de ostra, por exemplo, né? Porque a ostra é um animal molusco filtrador e que se o ambiente onde ele estiver for poluído, ele pode ser uma grande via de transmissão da cólera. Além do, como eu falei, né, o saneamento básico, a educação sanitária para a população. Infelizmente, nem todos têm. Outra doença é a coqueluche, mais conhecida como tosse comprida. Ela acomete, na maioria dos casos, crianças de 0 a 2 anos, é causada pela Bordetella pertussis. A forma de transmissão é pelo ar contaminado, saliva contaminada. Os sintomas é a tosse persistente, chamada de tosse de cachorro, né, causada devido à infecção dos brônquios e os bronquíolos. O tratamento é o uso de antibióticos específicos e a vacina tríplice, perdão, acomete aí a prevenção, a profilaxia da coqueluche, né? E como eu falei, acomete principalmente crianças de 0 a 2 anos, então a importância aí da vacinação, né, nos primeiros meses de vida de uma criança, principalmente para evitar a coqueluche. Botulismo, que é causado pela bactéria Clostridium tetani, perdão, desculpa, é causada pelo Clostridium botulinum. Essa bactéria, ela produz essa toxina botulínica, que é utilizada em pequenas doses, pequenas dosagens, para o botox, né? Como a gente já falou anteriormente na aula do Reino Monera. Porém, ela é uma via de transmissão, essa toxina, quando ela está encontrada em alimentos, principalmente em alimentos enlatados. A intoxicação alimentar pela toxina botulínica, né? Quando esses alimentos enlatados estão amassados, geralmente os supermercados fazem promoções, não comprem esses alimentos, bebidas que estejam com a lata amassada. Pode ser uma via de transmissão aí da toxina, né, botulínica, e causa o botulismo, que é uma das doenças que pode levar à morte.
Os sintomas é a paralisia muscular e dificuldades respiratórias. Tem tratamento com o uso de antitoxinas, tá? Desde que seja tratado logo no início dos sintomas. E a profilaxia é justamente não consumir esses produtos amassados, né? Essas latas amassadas. E ela, desde que manipulada de forma correta, é utilizada na medicina estética para eliminar essas rugas, como a gente conhece popularmente, que são as expressões faciais. Tá? Outra doença causada por bactéria é a pneumonia. Tem a pneumonia viral e também tem a bacteriana, causada pelo Streptococcus pneumoniae. É transmitida pelo ar. Os sintomas são a infecção pulmonar aguda, com calafrios, febre, dores nas costas e tosse, com expectorações e muitas vezes com sangue. O tratamento também é com os antibióticos. Por vezes, pode acontecer casos de pneumonia, as pessoas precisarem ser internadas, porque o antibiótico tem que ser feito de forma correta, né? E a profilaxia é o mais recomendado não permanecer em locais sem ventilação por muito tempo e principalmente em contato com pessoas que estejam com a doença, né? A pneumonia, é, ela, como o nome já diz, é uma inflamação diretamente no pulmão, né? A bactéria se aloja no pulmão. Outra doença é a hanseníase, conhecida como lepra. Antigamente, os leprosos, como eles eram chamados, eles eram afastados da sociedade, né, causada por uma bactéria conhecida como Mycobacterium leprae. Então, a lepra, como ficou conhecido, mas a hanseníase, ela tem como via de transmissão contato direto com as pessoas contaminadas, as pessoas doentes. Porém, uma vez que iniciado o tratamento, essas pessoas não mais transmitem a hanseníase. Os sintomas são aparecimento de manchas na pele, com úlceras, né, feridas, lesões nas terminações nervosas, causando aí perda da sensibilidade. As pessoas ficam sem sentir, de fato, o local que está lesado, que está com a ferida, que está com a úlcera. O tratamento é o uso de antibióticos, a cura, se for diagnosticado e tratado logo no início. E a profilaxia, a educação sanitária, e principalmente aí o tratamento das pessoas doentes para que não contaminem outras, né? A hanseníase, olha aí umas imagens para que vocês se situem nessa doença, de como que ela acontece. Outra doença é a meningite bacteriana. A meningite, a terminação "ite", significa inflamação, é a inflamação das meninges. É causada pela Neisseria meningitis. É, a forma de transmissão é pelo ar e saliva contaminado com a bactéria. Sintomas são diarreia grave, vômito, convulsões, hemorragias, principalmente dores muito fortes na região da cabeça, né? E o tratamento é o uso de antibióticos e a profilaxia e vacinação. Essas, para vocês verem aí as meninges, né, que envolvem o sistema nervoso central, que é a dura mater, e a mater e aracnoide. São as três meninges que revertem o sistema nervoso central. E temos também a sífilis, que é uma infecção sexualmente transmissível, conhecida como IST, causada pela Treponema pallidum, transmitida pelas relações sexuais, transfusões de sangue e também congênita, que é de mãe para filho. Os sintomas são o aparecimento de pequenas verrugas na região da genitália e que muitas vezes, mesmo sem tratamento, desaparecem. Mas depois vem a segunda fase, o segundo estágio da doença, né? Que é quando aparecem aí essas feridas, essas verrugas por todo o corpo, essas feridinhas por todo o corpo. E, por fim, tem o terceiro estágio, que pode desenvolver aí problemas cardiorrespiratórios. O tratamento é por uso de antibióticos e a profilaxia é o uso de preservativos durante a relação sexual. A gonorreia também é uma doença causada pela bactéria, uma IST, a Neisseria gonorreia, né? Também transmitida por relações sexuais, transfusão de sangue e congênita de mãe para filho. Os sintomas são ardência urinar, corrimento amarelado na uretra, inflamações neurológicas, ósseas e articulares. Tratamento também por antibióticos e o uso de preservativo e educação sexual são as principais formas de profilaxias aí para a gonorreia. E, por fim, a leptospirose, que é uma doença transmitida pela urina do rato, principalmente com falta de educação sanitária, saneamento básico, os alagamentos que ocorrem nos períodos da chuva. Essa bactéria é transmitida pela urina do rato e, principalmente, em períodos de muita chuva, alagamentos e, principalmente, pelo acúmulo de lixo. Espero que vocês tenham gostado e mais para frente vamos iniciando outras aulas.